Como é que você vê a importância desse tema ESG nas salas de conselho num mundo pautado, em muitos casos, por uma mentalidade curto-prazista, na qual grandes investidores ficam pressionando por maiores retornos em seus ativos? Exatamente. Eu acho que o tema se consolidou bastante nas discussões estratégicas. Muitos conselhos tem esse tema assim como parte fundamental. Não existe mais tanta discussão porque já está arraigado, o tema já está amadurecido. Acho que a importância desse tema ela foi reconhecida. A gente tem pressões externas dos investidores institucionais que estão sempre cobrando um alinhamento dessas práticas, né? Eu acho que o tom mudou um pouco. Olá, sejam muito bem-vindos de volta para mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho grande admiração, Heloísa Belotti Bedix. Heloísa, seja super bem-vinda ao Conversas com Propósito. Obrigado, André. Eu que agradeço essa oportunidade. Vai ser um prazer trocar ideias e conhecimentos com você. Vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais completa sua e aí a gente já vai engatar no nosso bate-papo. Perfeito. A Heloísa atua como conselheira de administração da Vale e da Mafre e como voluntária da ONG Portas Abertas no Brasil e da ODI, Open Doors International, com sede na Holanda. É membro do Conselho Fiscal da TIM, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, além de membro do Comitê de Auditoria da Gasmig, Brasilseg e da própria Vale, onde também atua nos comitês de sustentabilidade e de indicação e governança. Formada em Economia pela Unicamp e em Ciências Contábeis pela PUC de Campinas e com mestrado em Administração pelo Mackenzie, Heloísa foi diretora-geral do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por quase 20 anos. Possui especialização em governança corporativa pela Yale University e Stanford University e em conselhos de administração pela Chicago University. Anteriormente, atuou também como conselheira em grandes empresas como Braskem, BNDES e GRI. Heloísa tem 64 anos de idade, é casada com o Gunnar há 36 anos, tem uma filha, Flávia, de 29 anos, que mora na Holanda, e no tempo livre, Heloísa gosta de ir para o interior do estado de São Paulo, cuidar dos seus cachorros, fazer jardinagem e passar o tempo com a família. Bom, Elo, eu tenho muitas perguntas para você, mas eu vou começar sempre como eu começo em todos os meus episódios. Vou te pedir para você trazer um momento, um recorte, um trecho da sua história que tenha sido marcante e que ajudou a definir de alguma forma quem você é hoje. André, eu diria que o fato de eu ter nascido numa família cristã, nós somos presbiterianos, isso é algo muito forte na formação do meu caráter, né? E isso também foi muito em linha com os princípios da governança corporativa. Então, na minha casa, ser ético, ser honesto, ter transparência, ter um diálogo franco e aberto entre meu pai, minha mãe, minha irmã, né, que eu tenho apenas uma irmã, isso era algo que, quando eu fui trabalhar com governança corporativa, os valores eram os mesmos, os princípios eram os mesmos. E isso marcou não só a minha carreira, o tempo que eu passei no IBGC, mas também a minha carreira anterior, onde eu fui auditora, onde eu fui consultora. Isso para mim foi algo assim, ter nascido num lar cristão é muito importante até hoje. E sua irmã é mais velha? Minha irmã é mais velha, minha irmã é formada pela USP em matemática e ela foi professora de matemática a vida toda até ela se aposentar. E vocês nasceram em São Paulo, capital mesmo? Nascemos em Americana. Quando eu disse que eu gosto de ir para o interior, nós continuamos tendo uma casa em Americana e nós vamos todo final de semana para o interior do estado. Passo a semana em São Paulo trabalhando e retornamos aos finais de semana. Entendi, muito bom. Bom, vou fazer aqui um mergulho, né, no tempo. Você recebeu um convite
para participar da primeira turma do curso para conselheiros de administração do IBGC em 1998. Veja só, há 2 semanas aproximadamente, eu abri a turma 250. Uau! Então são 250 turmas, Eu sou da né? primeira turma. Você é da primeira turma. Sim. E isso acabou, inclusive, criando a oportunidade de você trabalhar no Sim, Instituto. sim. Eu queria que você contasse essa história. Como é que Pois não, começou a sua história com o pois não. IBGC? Meu sogro faleceu e nós viemos, meu marido e eu, viemos a São Paulo trabalhar, montar uma holding da empresa dele, da família do meu marido, com o professor João Bosco Lodge, que é um dos fundadores do IBGC. Conversando com o professor João Bosco Lodge, eu tinha saída da Arthur Andersen, porque nós nos casamos, eu voltei a morar no interior, logo depois o meu sogro faleceu, e o professor Lodge me convidou para trabalhar como associada na empresa dele e disse para mim, olha, tem um curso novo, tem um instituto novo, na época Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, é E ele era o cofundador fundador junto com Bengt Hallqvist. do Bengt, Exatamente. exatamente. E o professor Lodge disse, olha, é sobre corporate governance. Em 98 não havia tradução para a governança corporativa. Nós fizemos a tradução em março de 99. E eu Olha, estava inscrita no SEAG da Fundação Getúlio Vargas e tive que optar. Ou eu fazia o SEAG ou eu fazia o curso do IBGC, porque naquela época o curso tinha mais de 350 horas. Era um semestre inteiro, todas as sextas-feiras, das 8 da manhã às 18 horas. E eu optei por ir para o curso do IBCA, na época, Instituto Brasileiro de Conselheiro de Administração, e fui aluna da primeira turma. Só que meu passado anterior, eu tinha sido auditora na Arthur Andersen. E na época existiam 3 módulos de contabilidade, o básico, intermediário e avançado, ele foi dado por sócios da Arthur Andersen. Quando nós estávamos no curso, os sócios da Arthur Andersen falaram, olha, próximo semestre que tiver esse curso, a Heloísa pode dar a parte de contabilidade, pela experiência que eu tinha na própria Arthur Andersen. E foi isso que aconteceu. No semestre seguinte, eu virei professora na parte dos módulos de contabilidade do curso. No semestre seguinte, eu já estou falando início de 99, eu fui convidada para ir para o conselho até então IBCA. Fui para o conselho do IBCA. Nós mudamos o nome em 99, porque entendemos que deveríamos abranger não só conselheiros, mas os demais agentes da governança corporativa. Então, eu estava no conselho em 99, quando nós traduzimos corporate governance, quando nós definimos o que era a governança corporativa e lançamos o primeiro código. Então, eu fiz parte do conselho e fiz parte desse nascimento, desse surgimento da governança no Brasil, o que me dá muito orgulho, né? De ter podido muito, participar desse início. eu posso imaginar, né? E então, só para eu recuperar a linha do tempo, o IBGC é fundado, IBCA na época, né? Instituto Brasileiro de Conselhos de Administração, Foi fundado em 1995, 27 certo? de novembro de 95, perfeito. 95, Exatamente. 98 é lançada a primeira turma. Exatamente. No primeiro semestre de 99, você se torna instrutora. Não, no segundo semestre de 98 já. Segundo de Isso, 98 já, 99 tá. eu fui para o Em conselho. 99, você vai para o conselho. Aham. Exatamente. E quem estava naquela época no conselho com você, O naquela Lodge, primeira formação? o presidente, o chairman era o Bengt Hallqvist, O o Bengt, Lodge era vice-presidente, eu acho que naquela época outro vice-presidente, agora eu estou em dúvida se era o Giacometti, Celso Giacometti ou se era Ronaldo Veirano, mas eles estavam certo. no conselho. Lélio Lauretti fazia parte do conselho, Lélio, João Laudo de Camargo fazia parte, aham. Leonardo Sandra Guerra? Viegas. Oi? Sandra Guerra Sandra também? Guerra estava no conselho também. Está faltando uma pessoa que agora eu não me lembro, mas com certeza tem Aham. no Puxa livro. vida. Era esse o grande time, né? Aí eu, né? Eu era a dona, lógico.
Claro, claro. E- Figuras Sim, emblemáticas sim, aí, né, da sim, história da governança. sim. Como é que foi esse processo de se traduzir o corporate governance para o português, Elô? É muito engraçado, porque eu tenho até uma história hilária para contar sobre isso. Quando nós traduzimos o corporate governance para governança corporativa, para nós que estávamos ali no conselho debatendo, conversando, conversamos com outras pessoas fora do conselho também, e ficou governança corporativa. Só que o Instituto, desde a fundação do Instituto, ele está situado no World Trade Center em São Paulo, no prédio do Sim, WTC em São Paulo. E são duas torres. Uma torre sempre foi um hotel e a outra isso. torre são os escritórios. E logo no início, as pessoas ligavam no IBGC, que é o IBCA, IBGC, né? Perguntando qual o tipo de curso que tinha para se tornar governanta do hotel. E não é piada, isso é a realidade, porque até então, André, a minha própria filha, que na época tinha 7 anos de idade, 8 anos quando eu assumi como diretora-geral, ela falava: Olha, minha mãe trabalha num lugar muito legal, porque ela gostava de ir no IBGC, mas não me pergunte, porque eu nem imagino do que se trata. Ela trabalha com governança, ela só sabia falar isso. E demorou muito tempo para as pessoas entenderem a importância da adoção das práticas de governança. Foi um período aí, provavelmente, quase 10 anos, para que governança se tornasse um assunto assim palpável. Foi exatamente na 2001, quando teve todo o escândalo corporativo nos Estados Unidos, Enron, WorldCom, o término da Arthur Andersen. Eu sou ex-Arthur Andersen, sofri muito na época, não estava mais da Arthur Andersen, mas foi triste para nós vermos o fim de uma entidade que era assim extremamente respeitada no mundo todo. E aí as luzes da mídia, os investidores institucionais, todo mundo passou a prestar atenção nas boas práticas de governança. Então, 2001, 2002, quando os holofotes se voltaram para a importância desse tema. Foi inclusive nessa mesma época, por conta da Enron, que é criado nos Estados Unidos o SOX, né? Sarbanes-Oxley, Exatamente. por conta do No es- escândalo Sim, contábil sim. lá, E né? na época, eu e Sandra Guerra fomos da SEC dos Estados Unidos, porque estava aquela discussão se poderia, Conselho Fiscal poderia fazer parte ou não, né? Aham, aham. Nós fomos para lá para nos posicionarmos a respeito disso. Uhum, uhum. Eu só fico imaginando, né, e realmente só dá para imaginar quanta coisa você não viu nesses quase 20 anos, Sim, né, Elô, à sim. frente aí do IBGC. Não só, É, André, não isso- só do IBGC, mas o Instituto sempre participou do GNDI, Global Aham, Network of Directors Institute, que é essa sim. instituição que congrega os maiores institutos de governança e de conselheiros do mundo. Então, nós acompanhamos a evolução da governança também nos outros países, exceto o UK, porque o Aham. IOD, o Institute of Directors do UK, tem aproximadamente hoje 110 anos. Então, ali Uhum. nasceu, foi o berço da importância da função do conselheiro de administração. Mas é que a gente teve a oportunidade de acompanhar a evolução quase que em todos os principais países onde o mercado de capitais é bem profundo. Uhum. Eu, inclusive, em relação ao GNDI, eu uso muitas das pesquisas que Sim. eles fazem nas aulas que eu dou no curso de formação de conselheiros hoje em dia, né? Tem muita coisa muito boa ali. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente avançar nessa linha do tempo. Como foi para você, depois de um período na sua carreira como auditora, você ficou quantos anos na Arthur Andersen? Fiquei quase 8 anos. Quase 8 anos, e aí você
vem para uma estrutura praticamente de startup. No IBGC? Sim, sim. No IBGC. Eu tive um período de consultoria entre saída do IBGC e entre a saída da Arthur Andersen e ir para o IBGC, mas o professor Lodge tinha me convidado como associada do professor Lodge para eu. O professor Lodge era muito forte em empresas familiares, então ele montava conselhos nessas empresas familiares. E ele me convidou para que eu trabalhasse com as segunda e terceira gerações, ensinando finanças, ensinando contabilidade, e ele me levou para uma empresa familiar no interior do estado de São Paulo, para eu ser presidente do conselho. Isso eu estou falando em 1900 e... Espera aí que eu me perdi aqui no tempo. 1992. Então, 6 anos antes do próprio de tudo que você IBGC, contou. exatamente. Então eu fui para esse conselho de administração, fiquei praticamente 9 anos com esse conselho, fazendo um tipo de um coach para as herdeiras, que eram senhoras que não participavam da gestão da empresa e passaram a integrar o conselho, e para a terceira geração dessa empresa também. Então eu tive uma experiência, comecei em conselhos nessa época, numa empresa familiar no interior do estado de São Paulo. E aí, depois desse período de consultoria, você chega no IBGC, no momento em que você passa a atuar como executiva do Instituto? Eu fui a primeira executiva fui 2 anos do conselho e 18 anos como a principal executiva. A principal executiva. O nome do cargo ia mudando. Eu entrei como diretora executiva, depois mudou para secretária-geral, igual à ONU, depois mudou para superintendente-geral, depois voltou a ser diretora-geral, mas o cargo sempre foi a CEO do Instituto, liderando todo o Instituto. Quando eu entrei, nós éramos em 3 pessoas no staff, e quando contando com você? Você e mais duas pessoas? Eu e mais 2 pessoas, e quando eu saí, nós estávamos com praticamente 120 pessoas, 7 regionais e mais de 2.000 associados. Então o IBGC teve um crescimento muito grande e continua crescendo cada vez mais, né? Eu lembro quando nós nos conhecemos, deve ter sido 2015 ou 2016, foi acho que um pouco antes de eu assumir como um dos coordenadores do IBGC no Paraná, e depois coordenador geral ali em 18, né, que eu fui convidado e aí fiquei de 19 a 22, mas daí você já estava saindo. Eu queria te perguntar, como foi essa adaptação do momento em que você tinha sido consultora tanto tempo para começar a atuar full-time numa estrutura de startup, né, você e mais 2 pessoas, e depois, quase, vamos dizer, 18 anos depois, como foi a saída e a adaptação a um novo momento de vida? Então, momento de entrada e momento de saída. Momento de entrada, uma paixão muito grande pelo tema, porque eu tinha sido aluna da primeira turma do curso, assim, me apaixonei pelo tema, não existia literatura brasileira sobre isso, então eu passei a buscar literatura, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, para eu poder aprender o que era governança corporativa, porque aqui no Brasil não tinha nenhum livro sobre esse assunto ainda, quando eu fui fazer o curso em 1998. Então, uma paixão muito grande e uma vontade que o Instituto desse certo, porque tinha uma grande resistência de pessoas de outras instituições de mercado que diziam, não, esse é mais um anglicismo, é algo mais que vocês estão importando e que vai ser passageiro, não vai dar certo. Então, uma vontade muito grande para que o IBGC desse certo, que eu tinha. E nessa época, o Cabreira e a Vicky Bloch já estavam no IBGC? Não, a Vicky estava como chamava? DBM? Na DBM, exatamente, ela era patrocinadora, Cabreira ainda não estava, a Vicky participava dos eventos como patrocinadora. Então, Cabreira não, Cabreira se juntou mais tarde ali.
o esteio sempre foi o Lodi, o Bengt, o Lodi, Celso Giacometti, Ronaldo Veirano, Lélio Lauretti, Leonardo Viegas, Sandra Guerra, esses sempre, João Aldo de Camargo, sempre foram Aham, assim, eu digo que os desbravadores do tema. O Bengt, com aham. toda aquela. Bengt já tinha participado em mais de 50 conselhos ao redor do mundo. Então, ele era sócio do IOD em Londres. Ah, certo, certo. O Bengt faleceu em que ano, Elô? Bengt faleceu, nós estamos em 25, Bengt faleceu 2016, mais ou menos. E, Não, e o 16, professor, 17. Lodge e o faleceu professor uns Lodge 3 anos foi antes, antes. Lodge faleceu. né? Nós estávamos num evento em Campo de Jordão de planejamento estratégico do IBGC, quando a filha dele me ligou no meio da madrugada que ele não tinha ido porque ele não estava bem de saúde, que ele tinha falecido. Daí nós Mas, voltamos a São e Paulo. aí, naquele momento ali do começo, início dos anos 2000, eh, a estrutura obviamente era muito Sim, pequena. E você estava ambientada a estruturas maiores, Arthur sim, Andersen sim, e essa. sim. Como é que foi para você essa vivência, sabe, de um pequeno time, de uma estrutura ainda incipiente, para começar a montar, a sedimentar isso tudo? Eu sou muito mão na massa, André. Quando eu me tornei somente conselheira, é uma preocupação que eu tenho de não Aham. passar aquele Chinese Wall entre gestão e conselho. No in, fingers out, né? Exatamente, esse é o lema nosso, né. Então para mim, eu não senti dificuldade, porque eu simplesmente era um faz tudo, como se Sei. você conversa com o Leonardo Viegas, ele fala a mesma coisa, porque ele era diretor financeiro voluntário do IBGC, e ele era outro faz tudo também. E a estrutura de voluntariado do IBGC, na época era muito pequena, não era logicamente a estrutura que nós temos hoje, mas os associados do IBGC sempre foram, assim, eu digo, a mola propulsora do próprio trabalho do IBGC. E o Bent Uhum. Hauckvist era uma, uma pessoa com todo o conhecimento que ele tem, uma pessoa muito humilde. Então ele batia na porta das empresas, ele marcava reuniões e muitas vezes eu ia com ele e nós tomávamos chá de cadeira de 1 hora, 2 horas, até sermos atendidos e explicarmos o que era o instituto, o que era a governança corporativa, por que nós achávamos que era algo importante para o mercado de capitais brasileiro, não só para o mercado de capitais, mas para as demais organizações também. E o Bengt, naquela humildade dele, ele foi desbravando o mercado brasileiro e foi explicando para as pessoas o que vinha a ser governança corporativa, com todo aquele sotaque que ele tinha, porque quem não o conhecia tinha até dificuldade de entendê-lo, porque como ele viveu muitos anos em outros países da América Latina, ele misturava espanhol com inglês, com sueco, com português, ele fazia uma salada mista ali na linguagem Ele dele. era Ele sueco era, de ele era nascimento. sueco, sim, ele faleceu na Suécia, sim. E eu Uhum. tenho uma coisa muito importante, quando ele faleceu lá no testamento dele, ele deixou um quadro para mim. Um Olha, dos filhos dele trouxe um quadro para mim que ele deixou especificamente para que fosse entregue para mim. Isso me dá uma que alegria. linda história, Lô. E aonde está esse quadro? Tá na minha sala aqui em São Paulo, no apartamento, Ah, que na minha lindo. sala de jantar no apartamento aqui em São Paulo. E ao longo do tempo, então, você, imagino que tenha ou trazido ou participado da atração da Valéria Café, da Adriane de Sim, Almeida. todas foram recrutadas por mim. Sim, sim. Aham, Carlos que bacana. Eduardo Lessa Brandão, o Selby, Aham, o Selby, Selby, sim, Selby. o Selby nós nos conhecemos fazendo o
da Bolsa, o Easy da Bolsa, nós o conhecemos. O Selby trabalhava na FGV na época, eu no IBGC, e nós estávamos construindo o pilar de governança para o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa. E eu fazia parte do conselho da Bolsa na época. E daí eu o convidei para vir trabalhar no IBGC. A Adriane entrou depois do Selby, e a Valéria foi uma das últimas aquisições, ótimas aquisições para o Instituto. Que bacana. E aí, 2019, você deixa o Instituto como executiva? 31 de janeiro de 20, um mês antes, um mês e meio antes da pandemia. Sim. Isso. E daí como é que Pedro... foi essa conclusão desse ciclo e as principais mudanças na sua vida? Porque depois de tanto tempo, é uma mudança e tanto, Sim. né? Na minha casa, a minha família fala que eu tenho 2 filhos, a minha filha e o IBGC, que é o meu segundo filho. E minha filha falava que o meu segundo filho era muito mais importante do que ela, né? Então, eu até hoje, eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto, eu tenho um orgulho muito grande do que o Instituto se tornou até hoje, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande ver que cada vez mais o IBGC é tão reconhecido. Enquanto eu estava como diretora do IBGC, André, eu participei de vários outros conselhos. Então, alguns que o convite vinha para Heloísa mesmo, como pessoa física, e que eu pedi autorização para o conselho do IBGC, se eu podia participar ou não, e outros eu representava o IBGC nesses conselhos. Então, foram vários conselhos que eu participei, então eu já tinha uma experiência grande de como ser conselheira. Quando, em outubro de 19, nós definimos que seria feita a minha sucessão, os Red Hunt, quando isso foi anunciado, saiu em jornal, todo mundo, o próprio IBGC soltou como se fosse um fato relevante, né? Os Red Hunters passaram a me procurar, perguntando qual seria o que eu gostaria de fazer. Se eu gostaria de assumir alguma outra instituição de mercado do tipo do IBGC, eu recebi diversos convites, foram 5 convites para ser CEO de outras instituições de mercado. E recebi convites para ir para conselho também, e um deles foi o conselho do BNDES. Então, eu saí em 31 de janeiro, eu tinha marcado um sabático, eu tinha já comprado passagens, passeios, hotéis, eu ficaria 3 meses na Europa e voltaria em abril para o conselho do BNDES. Com a pandemia, eu tive que cancelar toda a parte de sabático, de viagem, né? Mas entrei em abril de 20, eu entrei para o conselho do BNDES e daí entrei na sequência para o conselho fiscal da Braskem também. Eu já estava desde 98 no conselho da Mafre e no comitê de auditoria da Mafre. Eu tinha sido 8 anos antes do conselho da Mafre. Quando teve a joint venture com o Banco do Brasil, nós, conselheiros independentes, saímos, entraram pessoas indicadas pelo Banco do Brasil, e em 18 os espanhóis me convidaram para eu voltar para o Comitê de Auditoria e Conselho da Mafra. Então, eu já estava nesse mundo de conselho. Então, foi uma transição, assim, tranquila. Lógico, época de pandemia, as pessoas, nós estávamos todo mundo intocados, né? Todo mundo dentro de casa. Então, eu não senti muita diferença, porque não se podia sair. Eu estava acostumada a ser a primeira a chegar no IBGC e a última a sair. Mas foi uma época que ninguém saía, né? E daí eu fiz muitos cursos durante a pandemia. Cursos do IBGC, cursos da GONIL, Fundação Dom Cabral. Eu fiz uma imersão aí para ser uma boa conselheira, né? E como é que foi se distanciar no sentido de não estar mais no dia a dia, na rotina do Instituto, sendo o seu segundo filho, né? Sentiu uma pontinha de ciúme da Flávia, sua filha, né? O segundo filho que ela dá mais atenção, mas é aquela história, a gente cria os filhos para o mundo. Minha mãe sempre dizia isso, né, Elo? Mas como é que foi essa
essa sucessão, né? O Pedro assume ali em 2020, Sim, e aí o distanciar saudável, até pensando em alternância mesmo, é, né? Que é um sim, princípio importante quando a sim, gente pensa em sim. boas É, práticas, né? eu tive todo esse cuidado, André, porque não que o Pedro necessitasse, o Pedro tinha uma experiência como executivo, como chairman muito grande, mas eu tive todo esse cuidado de realmente me distanciar no primeiro ano. Então, para que, para mim, né, para o meu próprio cicatrização, porque, lógico, para Claro. mim, o dia que eu desmontei minha sala, eu chorei o dia inteiro. O dia que eu. Mas olha, É, seria estranho se não sim, chorasse, o né? dia, o último dia no IBGC, eu falo, eu fico toda arrepiada, a, o staff inteiro levantou e aplaudiu a minha Ah, saída e olha. foram comigo até a garagem, até meu carro. Então, É é mesmo. mesmo? Então, olha, isso Olha, me que linda essa enche meus história. olhos de lágrima. Então, foi muito gostoso, assim, você se sentir querida, né? Então, até hoje, eu volto no IBGC, é muito gostoso. Todo mundo me abraça, me beija e eu sinto uma alegria muito grande de poder voltar para o IBGC e me sentir bem recebida, né? Então eu acho que assim, eu saí com a sensação de que eu deixei um legado e que o meu tempo no IBGC foi apreciado principalmente pelo staff, que são aquelas pessoas que estão ali no teu dia a dia, né? Então Claro. isso para mim assim foi muito gostoso. E o fato de que estávamos na pandemia, eu voltei, minha filha na época era noiva, então eu, meu marido, meu atual genro e minha filha fomos todos para nossa casa em Americana, porque lá a gente tem uma estrutura muito maior, lá é uma casa, não é um apartamento. Então, para nós, aquele tempo, aquele convívio em família, num ambiente agradável, que a gente podia sair à noite, caminhar no condomínio, ver as cachorras. Então, foi agradável para mim. Mas, E se não fosse a pandemia, acho que são duas perguntas aqui. Se não fosse a pandemia, você acha que você poderia ter iniciado uma nova carreira executiva? não, E dois, foi uma e, opção. e- foi uma opção mesmo, Foi. quer dizer, não, independente da Não. pandemia, nenhuma das propostas que te foram feitas balançou do tipo, puxa, será que eu vou um pouco mais? Você estava com o quê? Estou fazendo uma conta aqui, uns 59 Sim, anos, mais ou sim. menos. A sensação que eu tinha era assim, ah, o que eu criei no IBGC seria muito difícil eu replicar em outras instituições, porque as outras instituições já eram instituições mais maduras, não era como você falou, uma startup como o IBGC. E eu a partir do momento que nós discutimos a minha sucessão, eu já, assim, no meu íntimo, eu queria ir para o mundo de conselhos. E como eu já estava na Mafre, recebi o convite do BNDES. BNDES é muito demandante. Eu entrei no BNDES e já fui também para o comitê de auditoria do BNDES e para o comitê de pessoas, remuneração, sucessão, pessoas. Então, o BNDES era muito demandante. Eu estava na Mafre, eu estava na Braskem. Eu falei, não, isso já é o suficiente para um início de carreira sem ser executiva, né? Uhum, E uhum. assim foi sucessivamente. Foi muito bom. É. O primeiro dos capítulos regionais foi o Rio Grande do Sul. Muito próximo ao Rio de Janeiro. Ah, tá. Uhum. Quase que na mesma época, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Sim. 2001, se eu não estou enganado. 2001, 2002, sim, É. Eu exatamente. sei que o Paraná foi Sim, 2005. sim, 2005, Isso, Paraná. Isso, é, isso, eu tenho essa é. clareza, né? Hoje, os capítulos regionais, eles têm números associados, mais 50% dos Sim, associados sim, do IBGC hoje no são Brasil, né? 13 Então, capítulos, né? O IBGC uma cresceu demais. estratégia acertadíssima, Sim, né? Que você sim. ajudou a colocar de pé. E acho que o principal é como os voluntários, os associados voluntários gostam de trabalhar para Isso. o IBGC. Isso para mim, sempre foi um motivo sim, de muito orgulho. Eu dou aula desde 2018, né, Elô?
São 7 anos já. E antes disso, eu fiquei 6 anos como voluntário, um Sim, dos coordenadores aqui no Paraná, depois outros 3 anos como coordenador geral. sim. E é uma causa É uma mesmo, né? Que a causa, gente abraça com é uma todo o causa. carinho, todo o cuidado, Sim, né? sim, É, vamos falar um pouquinho então sobre esse tema que hoje ele é tão discutido quando a gente olha para a pauta de governança, que é o ESG, sim. passados aqueles anos iniciais da pandemia. Como é que você vê a importância desse tema ESG nas salas de conselho num mundo pautado, em muitos casos, por uma mentalidade Sim, curto-prazista, sim, na qual grandes investidores ficam pressionando por maiores retornos em seus ativos? exatamente. Hã, como você disse, a novidade da pandemia era a questão ambiental, social e da própria governança, né. Eu sempre falo que a governança é o alicerce do ESG. Não existe social, não existe ambiental, se você não tem boas práticas de governança. Eu acho que depois daquela novidade pós-pandemia, eu acho que o tema se consolidou bastante nas discussões estratégicas. Muitos conselhos, têm esse tema, assim, como parte fundamental. Não existe mais tanta discussão, porque já está arraigado, o tema já está amadurecido. Acho que a importância desse tema, ela foi reconhecida. A gente tem pressões externas dos investidores institucionais que estão sempre cobrando um alinhamento dessas práticas, né. Eu acho que o tom mudou um pouco. Então, os investidores, eles estão preocupados com o ambiental, com o social, com a governança, mas está atrelado também ao retorno financeiro. Então a gente tem compromissos financeiros que também precisam ser, cumpridos, além das preocupações que a gente tem com o social e com o ambiental. Hã, ESG ainda é um diferencial competitivo e, na minha opinião, é um mitigador de riscos. Então, vamos pensar, eu sou do conselho e coordeno o comitê de auditoria de uma empresa que teve 2 grandes, desastres ambientais e desastre com pessoas. O problema que houve em Brumadinho foram 272 vidas que se perderam. Se a gente pensar em Mariana, que é Vale e BHP, a gente teve um problema ambiental muito grande. Então, nós, no comitê de auditoria da Vale, nós estamos sempre discutindo a questão da mitigação dos riscos sociais e ambientais. Se a gente pensar na Vale, lá no Pará, a gente tem ferrovia cortando reservas indígenas. Então, a gente tem toda uma preocupação com o social também. Então, dentro da Vale, esse assunto é muito importante, não é um assunto que desapareceu. Pelo contrário, a gente continua discutindo e nos preocupando com os riscos também atrelados, além da parte social, do ambiental, com os riscos atrelados a isso também. Uhum, uhum. No IBGC, a gente fala muito do chamado tom do topo do Sim, conselho, muito, né? muito. O que você entende como mortal, como aquilo que pode descarrilhar a dinâmica de um conselho e, por consequência, Sim. desvirtuar ou intoxicar o tom do topo? Na minha opinião, é quando perde-se a coerência entre o discurso e a prática. Eu acho que o efeito daí é devastador para toda a organização. O tom vem do conselho de administração, então tem que ter uma coerência muito grande com o que o conselho está falando, com o que ele está pregando e com o que realmente acontece em toda a organização. Então, para mim, isso é muito, muito importante. Não pode haver uma cultura de conivência, não pode haver um curto-prazismo, isso também não se pode haver. Tem que ter transparência, tem que ter accountability, não pode ter personalismo do conselho, agendas ocultas. Então, para mim, esse tone of the top, o tom que vem do topo, é aquilo que é aquela expressão em inglês que a gente fala, né? Walk the talk.
Então, faça aquilo que você está pregando. Seja testemunha positiva daquilo que você prega. Para mim, a incoerência é o fator assim que mata o tom do topo. E olhando para a relação, então, conselho-CEO, né? O CEO ou a CEO. E aí só resgatando a responsabilidade direta do conselho de administração de escolher, né, Sim. selecionar o CEO, bem como avaliar, desenvolver e olhar para a sucessão, né? Mas qual que é a sua visão sobre os conselhos atualmente em relação a essa responsabilidade pela escolha do CEO, da Tá. CEO? Eu tive a oportunidade de viver dos 2 lados do balcão, né. Eu fui CEO e hoje atuo somente em conselho de administração. Então, essa responsabilidade de escolher o principal executivo é uma responsabilidade do conselho. Cabe ao conselho logicamente, a gente está sempre, hã, usufruindo de expertise de empresas de headhunters. Sim, mas cabe ao conselho a decisão final de quem vai ser o principal executivo da empresa. Eu acho que a relação tem que ser uma relação assim de confiança mútua entre o conselho e o principal executivo, tem que ter uma clareza de papéis muito grande. Aquilo que eu falei, a minha preocupação, eu sou mão na massa, então eu tomo cuidado, eu não posso passar a linha de conselheira para a linha de gestora. Isso é muito importante. Então, a clareza de papéis tem que estar muito bem definida. Tem que ter um diálogo muito transparente. Transparência, accountability, tem que estar muito ligado. Então, quando a gente fala em confiança mútua, quando a gente fala em clareza de papéis, quando a gente fala em diálogo transparente, na minha opinião, são fatores que fazem com que essa dobradinha conselho e gestão funcione e dê certo. São 3 E elementos as que têm que armadilhas? estar alinhados. E as armadilhas daquelas 3 letrinhas, chamada ego, Olha, seja na dinâmica do conselho, seja na sinergia ou ausência de sinergia entre o conselho e o CEO e a CEO. André, hã, quem vai para conselho normalmente tem uma história de vida positiva, com Isso. ganhos, Repertório, repertório, experiência. experiência, pessoas que a vida toda tiveram uma estrutura por debaixo, secretárias, assistentes, outros diretores. Então, é muito normal o ego dessas pessoas serem um pouco inflados, quando não muito, um pouco. Então, essa é uma preocupação, André, que quando a gente está discutindo a matriz de competência do conselho, e sempre as grandes empresas acabam tendo uma colaboração muito grande de consultorias externas, essa é uma preocupação, porque o conselheiro ele tem que pensar que ele está trabalhando num colegiado. A decisão é do colegiado. Ele não é mais o número 1 da empresa, onde ele pode tomar algumas decisões antidemocráticas. Não é mais uma relação hierárquica. Exatamente. Então, nós somos dentro de um conselho, nós somos todos iguais. A minha voz é igual à voz de um conselheiro ou de um CEO de uma empresa que foi uma empresa internacional. Se você olhar a composição do conselho da Mafre, da Vale, da própria Braskem, são pessoas que têm tiveram sucesso na sua carreira profissional. Mas aí cabe muito a liderança do chairman. Então, o presidente do conselho tem aí um papel fundamental para apagar e afagar, quando necessário, esses egos e também dar uma minimizada nesses egos. Mas isso existe sim, isso acontece, isso existe, mas a gente tem que criar uma relação assim de cordialidade dentro do conselho, senão as reuniões são extremamente desagradáveis.
A gente falou há pouco do Cabreira e da Vicky, ambos já entrevistados aqui no podcast, e um dos últimos episódios, o mais recente que foi para o ar, foi com o Alexandre Silva. Ah, que E a, ótimo. e a pergunta que eu fiz para ele foi se ele sentia algum tipo de dificuldade em tendo tanta experiência como chairman, né, como presidente do conselho, quando ele estava como conselheiro, e se ele sentia que o presidente do conselho onde ele era o conselheiro ou um conselheiro, sentia, ele falou, não, ao contrário, porque daí eu me coloco a serviço, eu quero ajudar. E Exatamente. aí você vê a abordagem adequada de servir, coloca o ego de Esse é o lado verdadeiro e líder, né? esse é o Esse é o verdadeiro verdadeiro líder. líder, sem dúvida nenhuma. Esse é o verdadeiro Muito. líder. A gente está trabalhando ali em prol, em benefício da empresa. Então Tá, a gente deixa a vaidade de lado e somos isso. todos iguais. Falando então em liderança, pensando no teu estilo liderança, Sim. né? E olhando o que você obviamente construiu ao longo de esses anos, o que você considera as suas maiores qualidades como líder? Hoje você é conselheira, mas obviamente exerce influência, né? Mas olhando também para aquele ciclo de quase 20 anos do IBGC, então suas maiores qualidades como líder e aqueles pontos que volta e meia você percebe, preciso prestar atenção, preciso estar atenta para não cair em armadilha. Ah, eu acho que um dos principais pontos da minha liderança era exatamente fazer aquilo que eu estava pregando. Então, eu sempre fui a primeira que chegava no IBGC, a última que saía, a minha porta sempre esteve aberta, eu nunca fechei a porta. Naquela época, a minha sala era separada, desde o início, eu nunca fechei a porta da minha sala, eu sempre tive um diálogo muito franco, muito aberto, com toda a equipe, conforme a equipe foi crescendo, com toda a equipe. Eu tenho assim, o maior orgulho de falar que eu saí do IBGC e que não ficou nenhum esqueleto guardado dentro do armário, nenhum. Nós nunca tivemos um problema dentro do IBGC no sentido de que alguma coisa não estava coerente com boas práticas de governança. Então, eu sempre fui bem conservadora no sentido financeiro do IBGC, tanto é que quando eu deixei o IBGC, no IBGC a gente tem um procedimento que é pelo menos 6 meses das despesas fixas do Instituto têm que estar aplicadas. Quando eu saí do IBGC, nós tínhamos quase 11 meses. E isso foi o fôlego que deu para o início da pandemia do IBGC, até que os cursos passassem a ser online. Então, eu acho que essa abertura que eu sempre dei para a equipe, muitas vezes eu era criticada em algumas avaliações de presidente de conselho, assim, que eu era muito mãezona para a equipe. Mas aquilo que eu falei, eu tenho a honra de falar que eu saí aplaudida pela equipe do IBGC. Então, existia uma relação muito grande de confiança e de transparência. Por outro lado, eu sempre fui muito mão na massa. Então, e eu tenho uma dificuldade muito grande em admitir que eu posso errar. Tanto é que assim, um dos livros que eu mais gosto é aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Porque isso, é uma preocupação que eu tenho. Se eu vou para uma reunião de conselho, eu li todo o material, nem que eu tenha que virar à noite, mas eu não vou para uma reunião de conselho sem ter lido o material, sem ter certeza se eu tenho alguma dúvida, eu ligo antes para a equipe, quem está assessorando. Então, esse ponto aí de não querer errar, talvez eu tenha sido um pouco hard demais com a minha pessoa, sabe? E a armadilha de projetar esse mesmo grau de autoexigência no outro, Elô? Você viveu isso? Às vezes, nas minhas avaliações no IBGC, às vezes eu ouvia que eu era um pouco leniente. Eu acho que eu sempre fui muito mais
Eu Com exigia você muito mesmo, mais então. de mim do que dos outros. E muitas vezes alguém não tinha terminado o trabalho numa sexta-feira e a gente precisava entregar para o conselho na segunda-feira. Era eu que passava sábado e domingo fazendo aquele trabalho, porque eu queria ter certeza de que estava perfeito, que ele iria para o conselho da melhor forma possível. Então, eu acho que o meu grau de exigência comigo era maior do que com a equipe. Uhum. E falando então sobre essa relação conselho e gestão, conselho e CEO, quais são os principais pecados capitais nessa relação? O conselho passar na linha do que é demanda do conselho e que é responsabilidade do conselho, que é responsabilidade da gestão. Então, esse é na Uhum. minha opinião, é o pecado capital. Nós temos que deixar o conselho, ele, junto com a gestão, nós desenhamos o planejamento estratégico. A execução é da gestão. Então, deixe a gestão trabalhar. Então, isso para mim é o pecado capital. E tem que ter uma confiança mútua entre os conselheiros e os executivos. E uma transparência de forma que você trabalhe num ambiente que te dê conforto profissional, de que ninguém está fazendo algo que você não esteja sabendo e que vai ter um problema no futuro, como a gente já viu vários escândalos acontecendo recentemente, né? Entre gestão, que atuava de uma forma, e o conselho não tinha conhecimento do que estava acontecendo na empresa. Então, esse ambiente de confiança é muito importante. Muito, muito, muito. E falando um pouco sobre o tema de desafios da equidade de gênero, como é que foi para você, como mulher, sedimentar essa carreira Tá. executiva e especificamente na sua trajetória como conselheira, que dicas, se alguma, você poderia dar para mulheres que querem atuar em conselhos? Ainda esses desafios de equidade de gênero, eles ainda são grandes. A gente viu recentemente aí que passou, depois de tantos anos, 2014, que começou a discutir lá no Congresso e no Senado a questão de cotas para mulheres em conselhos, né? Agora, recentemente que isso passou, de 2008 foi a Noruega o primeiro país que passou a ter Aham, cotas para mulheres. Não que eu seja a favor de cotas, eu acho que não, eu acho que aham. é muito mais importante o que eu, como mulher, vou contribuir para o conselho, A a competência competência. junto com a Isso, equidade, não né? porque eu sou mulher e eu estou lá no Isso. conselho, né? Mas existe sim barreiras, muitas vezes que não são explícitas, para a mulher galgar postos. Pra você ter uma ideia, a minha primeira graduação foi economia na Unicamp. Nossa primeira aula, um professor, na época, eu não vou mencionar o nome dele, mas ele falou assim: eu estou vendo tanta mulher nessa sala, vocês deveriam estar pilotando um aspirador de pó. Aquilo foi Nossa. assim, Que ano isso foi? 1980. Puxa vida. Primeiro ano, primeira aula que eu tive, teve lógico, a aula magna, inaugural, com a Conceição Tavares, com o Lessa, mas daí quando a gente foi para a primeira aula do grupo, a gente ouviu isso ele falando. Então foi assim, eu fiquei com o pé atrás com esse professor o semestre todo, né? Eu Quando imagino. eu fui para Arthur Andersen, eu entrei no escritório de Campinas. Tinha uma mulher que era da área de tax, de impostos, e eu fui a primeira mulher na área de auditoria. Então, ali eu também, alguns profissionais, na verdade, tinha um só profissional que tinha um relacionamento comigo assim muito machista. Os demais não tive problema de aceitação nenhuma. Então, eu fiz economia onde a gente tinha um ambiente bem masculinizado. Depois eu fui para auditoria, que era, e isso eu estou falando 83, era uma carreira que não tinha Arthur Andersen, não tinha nenhuma mulher sócia, nem a Price, em 83, só para você ter uma ideia. Então, Nenhuma sócia. nenhuma sócia, Nenhuma nenhuma sócia. mulher Uhum. ocupando a cadeira de sócio, nem da Arthur Andersen, nem da Price, que eram as duas maiores na época, né? Então, eu
eu senti assim que em alguns momentos existia sim um certo preconceito, mas eu acho que pelo fato de eu estudar muito, de eu ser uma pessoa que eu sou muito comprometida com aquilo que eu faço, eu não tive tantos problemas, de verdade. Uhum, E uhum, professor uhum, Lodge que abriu a porta para mim desse mundo de conselhos, né. uhum, uhum. É muito importante você trazer isso. Olhando para esse momento atual da sua vida, né, e aí essa rotina de atuação em conselhos, comitês, como é que você mantém o seu equilíbrio, né? Pensando no dia a dia, não estou falando de Americana, estou Sim, falando de sim, São Paulo, sim, de sim, sim, viagens, aonde que você se, reconecta com você sim. mesma, como é que você cria essa integração com a vida pessoal? Eu sempre tive meu marido é diretor de empresa, ele é diretor de tecnologia de uma grande empresa aqui no Brasil, e ele sempre me apoiou. Então esse apoio familiar é muito importante. A nossa filha com 15 anos já foi estudar no exterior, então a gente E já ficou? Porque ela está com ela 29 está com agora, então ela 29. Não, ela foi primeiro para o exterior, voltou para o Brasil, terminou, ela estudava em escola internacional, terminou o high school, daí foi fazer universidade nos Estados Unidos e depois foi fazer mestrado na Holanda, onde ela ficou. Então, e ela é casada com um holandês ela é hoje. casada com um brasileiro que faz doutorado sanduíche entre Holanda e Brasil. É, Ah, ela é certo. casada com um Aham. brasileiro. Então, e eu sempre tive uma estrutura, familiar de apoio. Minha mãe, minha irmã, meu próprio marido, então isso fez com que eu pudesse me dedicar à vida executiva e minha filha não ter os traumas de uma mãe ausente, isso não acontecia. E nós sempre priorizamos final de semana em família, férias em família. Enquanto a nossa filha esteve conosco, nós nunca viajávamos, só eu e meu marido, nossa filha sempre foi incluída em todos os momentos, e eu sempre procurei equilibrar, assim, o tempo de qualidade com a família, o tempo da vida profissional. Eu sempre fiz exercícios físicos, então acho que isso é muito importante para que a gente seja saudável Sem no dúvida. nosso físico, na verdade, e um casamento e uma vida pessoal de alegria, de trocas, isso é muito importante. Nós estamos juntos, casados há 36 anos e nós namoramos 12 anos. Comecei a namorar meu marido com 15 anos. Olha só que história, eu faço Então a vida é uma vida muito grande, muito longa, juntas, e eu digo para você que hoje eu casaria de novo com o meu marido, né. Então isso eu acho que, legal, só ser saudável nesse relacionamento pessoal é muito importante. E esse apoio que ele sempre me deu, acho que é um apoio mútuo. Eu o apoio na carreira dele e ele me apoia na minha carreira também. muito bom. Esse ano eu faço 30 anos de casados, Parabéns. então, então eu sei bem o que você está falando e também casaria de É. novo com a Dani, minha É, mulher. parabéns, porque Somos hoje em dia, privilegiados, né, sem Elô? dúvida, eu ia falar isso. Parabéns, porque hoje em dia as pessoas casam para ver se vai dar certo, né. Eu Yeah. fico muito triste quando eu vejo casais se separando, porque eu falo que essa estabilidade emocional é muito importante para a nossa carreira também. Sem É dúvida, muito sem dúvida. importante. Então, eu esse é um conselho que eu dou: casem, mas pensem em ficar casado. Lógico, todo mundo tem problema, todo mundo tem altos e baixos, isso é normal, mas queiram ficar casados, né, isso é muito importante. Falando em conselho, então, que conselhos você daria para você mesma, com a experiência e bagagem que tem hoje, para a Heloísa lá atrás, com 20 e poucos anos de idade, quando estava começando a carreira? Eu acho que é aquilo que eu já falei, que errar faz parte do processo, né. Eu não me permitia errar e com isso muitas vezes eu me cobrava excessivamente, então errar faz parte do processo. Numa das jornadas técnicas que a gente foi para o Vale do Silício, a gente viu ali a quantidade de startups que não deram certo e profissionais que estavam até com unicórnios agora,
tinham começado 2, 3, 4 startups antes de ter uma que virou um unicórnio. Então eu acho que eu me cobrava muito, eu poderia ter sido mais light comigo mesmo, sabe. Mas seria isso. E talvez, ó, tem uma coisa que eu não aprendi até hoje, André, é aprender a falar "não". Eu tenho Ah, uma dificuldade muito grande em falar: "Olha, desculpa, mas eu não posso, eu estou muito atarefada". Normalmente eu vou enchendo ali a minha agenda. vai absorvendo. Exatamente, é. Acho que E aí leva para o fim de semana. 2 defeitos meus. Entendi, entendi. Ou seja, aprender a dizer não e aprender a ser mais É, flexível com você é, mesma, não se cobrar tanto pelo que erro. errar faz parte do processo. Faz Faz parte. Opa, parte, exatamente, exatamente. muito bom. Eu vou passar para o nosso segundo Ok? bloco, que é um bloco de perguntas comuns que eu faço para todos os nossos convidados aqui no Pois não. podcast, tá? Então vamos lá. Complete para mim a frase a seguir. Propósito é? Para mim, é viver de uma forma alinhada com os meus valores. Então, para Uhum, mim, uhum, é eu estar feliz com os meus valores e esses valores fazem parte do meu propósito de vida. uhum. Sabe que o Adam Grant, naquele livro Potencial Oculto, ele fala que a personalidade é a nossa propensão, né? Como a gente tende a reagir às coisas, com base em onde a gente nasceu, cresceu, primeira infância, segunda infância. E o caráter é o fio condutor, ou seja, o caráter está baseado nos princípios ou Sim, valores. sim, sim, Então, quando a gente modula o nosso comportamento do instinto com os princípios e valores, a gente coloca o caráter junto com a personalidade. Então, exatamente, me lembrei dessa associação aí que você traz, que é muito boa. exatamente. Duas ou três palavras que ajudam a entender o seu propósito, pessoal. Ética, honestidade, transparência, cuidado com a família, amor ao próximo, ajudar aqueles que nós podemos ajudar. Acho que Uhum, seria mais ou menos isso. É. uhum. Uma figura de referência na sua vida, seu pai, sua mãe, um O professor, Bengt, um o mentor, Bengt Hallqvist. o Bench. O Bengt foi meu coach, o Bengt foi a pessoa que me orientava, que puxava minha orelha. Todas as vezes, enquanto ele morou no Brasil, a gente almoçava 2 vezes por ano, por mês, pelo menos. Quando ele foi embora para a Suécia, que ele voltou para a Suécia, ele chegava no Brasil, já me ligava, a gente almoçava, a gente jantava, ele queria saber tudo do IBGC. Ele ficava, quando nós mudamos para o 21º andar, que o IBGC pegou o andar todo, eu levei a maior bronca dele, que eu não tinha que imobilizar o IBGC, pelo contrário, sabe? Mas ele, para mim, ele foi assim, o meu grande coach, de verdade. E a forma, André, desculpa, mas a forma de vida dele. Então, ele vinha para o congresso do IBGC, ele pagava a inscrição dele, ele pagava a anuidade do IBGC, ele foi o fundador, ele pagava a anuidade, ele fazia questão. Quando ele completou 70 anos, que o IBGC dá aquele desconto, ele não quis o desconto, porque ele era capaz de pagar o full fee do IBGC e não. Então, para mim, ele sempre foi o exemplo do walk the talk, sempre foi. Então, Muito, muito bacana. E em casa? hum, Seu pai, sua mãe, algum meu professor? pai, meu pai, meu Seu pai pai. era uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa que trabalhou, ele operou de vesícula e teve uma embolia pulmonar e faleceu. E um Com dia quantos anos? ele tinha 68 anos. Faz tempo? Ele faleceu em 2002. Dois, 2002. E sua mãe é a viva? mamãe, a mamãe faleceu 2 anos atrás. E o Certo. papai, Uhum. ele trabalhou até o dia anterior que ele entrou no hospital para ter a cirurgia. Então, uma pessoa muito honesta, assim, que sempre pregou honestidade, ética em primeiro lugar. Então, esses valores, para mim, são muito fortes. Para mim, na família, meu pai sempre foi um modelo para mim.
Seu pai trabalhava com o quê? Papai, ele trabalhava na Deller, aquela empresa de cama, mesa e banho. Ele era contador, trabalhou muitos anos como contador, mas no final da vida ele trabalhava como vendedor, né, desta empresa. Entendi, entendi. É, você já contou algumas, mas você teria mais alguma história de vida ou de carreira que seja ou muito engraçada ou daquelas inacreditáveis que você poderia compartilhar com a Eu gente? acho que essa do hotel, né, onde as pessoas queriam fazer É curso para verdade. ser governanta, né, e não o curso de governança, né. Eu acho que essa para mim eu acho que é o ponto máximo do humor na vida de 20 anos do IBGC, né. Para mim isso era, assim, importante. Que outra profissão você poderia ter tido, Lô? Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, antes de entrar na faculdade. Quando eu voltei Você foi para eu fui onde? para o Oregon. Morei um ano numa cidadezinha pequenininha que tinha na época 3.000 habitantes, ao lado da capital do Oregon, que é Salem. Todo mundo pensa que é Aham, Portland. É. aham, aham. E eu fiquei um ano lá com uma família cristã também, e eu tenho amizade Uhum, com eles até hoje. E em uhum, novembro do ano passado, eu fui para a reunião do Open Doors, que é o conselho internacional que eu faço parte, e eu voltei. Eu já estive várias vezes visitando, mas fazia 6 anos que eu não ia, então eu voltei e fiquei uma semana com a família que esteve comigo de 78 a 79. Fiquei um ano lá. E para mim, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu queria fazer Instituto Rio Branco. Queria ser, Ah, ser queria diplomata. ser diplomata, só que o Instituto Rio Branco eu tinha que morar em Brasília. E meus Uhum, pais não tinham condições. Na época, nós somos de família classe média, média. Meus pais não uhum, tinham condições de me bancar em Brasília. Então eu uhum. optei pela economia, porque eu pensei assim: eu faço economia e depois eu vou fazer Instituto Rio Branco, já tendo uma graduação, que também era possível. Mas no último semestre da economia eu já entrei na Arthur Andersen. E daí engatilhei a vida profissional e não fui ser diplomata. Mas era algo que eu tinha muita vontade também. Admiro muito a diplomacia, eu acho que eu teria me dado bem, porque eu gosto de pessoas. Eu sou uma pessoa muito interpessoal, assim, interrelacional. Então eu acho que eu teria me dado bem se eu tivesse optado também pela diplomacia. Meu marido tem um primo que é embaixador, nós já estivemos com ele em alguns países que ele é embaixador, e daí a gente vai nos eventos, assim, é muito legal. Eu gosto muito. Qual foi o pior ou o melhor conselho que você já recebeu? Eu diria do meu pai, que seria assim, ser ético, ser honesto sempre, 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 sempre. Então, esse é um valor, sim, para mim que é imutável. Não tem como fazer. Vamos dar um jeitinho. Não, não tem, sabe? E o pior, ou um mau Um conselho? mau Conselho conselho, ruim. difícil, hein? Eu Olha, eu acho que numa avaliação de conselho, um presidente de conselho um presidente de conselho falou para mim que eu era muito mãezona, que eu não podia tratar a equipe da forma que eu tratava, com muito amor, muito carinho, e eu não fui. Esse conselho para mim entrou e saiu. Então, para mim esse foi um mau conselho. Uhum, uhum. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Hã Por que você escolheu ser headhunter? Qual foi, assim, a tua motivação principal para ir para essa carreira? Veja, eu acho que, assim como você, eu tenho uma afinidade muito grande com pessoas. Eu me interesso pelas histórias de Também. vida das pessoas. Não é à toa que, né, esse projeto aqui do podcast, ele está ganhando um corpo cada vez maior. Mas essa história, ela tem início, na verdade, em 2007. Eu era diretor de marketing do Grupo Positivo e estava fazendo uma transição, tinha recebido um convite dos sócios do grupo para assumir como vice-presidente de tecnologia educacional.
na Positivo Tecnologia, empresa já de capital aberto. E o grupo contrata, na época, a Russell Reynolds, uma das maiores de recrutamento. Na época, quem era country manager era a Fátima Zorzato. Sim. E a Fátima, ela começa a conduzir esse projeto, e eu, representando o grupo por ter ficado na cadeira de CMO por 4 anos, ajudo a desenhar o briefing, começo a conhecer os profissionais da primeira short, por aí vai, e o meu combinado com o então presidente do grupo era apresentar para ele 2 finalistas. Certo. Bom, eu estava em São Paulo fazendo entrevista com alguns candidatos, isso em 2007. Você morava imagine, em São Paulo? Não, morava em Curitiba, mas mesmo. estava em São Paulo, exatamente, Certo. porque a matriz do grupo é Certo. Curitiba. E aí a Fátima, num café, intervalo entre as entrevistas, vira para mim, estávamos só nós dois, e fala assim, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em ser headhunter? E eu falei, não, nunca. Por quê? Aí ela disse, olha, eu precisava te dizer isso, você leva muito jeito para isso. Você conduz as entrevistas de um jeito, parece que você trabalha na Russell aqui há muitos anos. Você é off-limits para mim. Que legal. Mas eu precisava te dizer isso. Então, ela foi a pessoa que plantou aquela sementinha. sementinha. Você imagina, isso foi 4 anos e meio antes de eu criar a Propósito. Quando eu resolvo sair da carreira executiva, eu li um livro, Sincronicidade, do Joseph Jaworski, e aquele livro mexeu muito comigo, a vontade de empreender, de ter um projeto meu. E o Jaworski fala muito sobre a busca do propósito, né? Por isso o nome da empresa. E aí eu fui dar uma olhada, me lembrei desse ponto que a Fátima tinha comentado comigo, e fui olhar para esse segmento e vi que muitas empresas de search estavam comprando também soluções para desenvolvimento de lideranças. Daí ok. eu pensei, bom, posso começar pela parte de Leadership Advisory e depois de um tempo posso abrir o search. Certo. Aí montei um business plan, fui para São Paulo, mostrei para Fátima legal. e brinco que ganhei a Ela, benção da ela é madrinha. a tua A madrinha. tua madrinha, então. E aí 1 ano e meio depois de começar a empresa, a gente abriu a frente de search com a chegada da Ruth Bandeira, minha sócia, que hoje inclusive é uma das coordenadoras do IBGC, do capítulo Paraná. Então, sim. Que legal, que legal. Você sabe que quando foi anunciada a sucessão lá no IBGC, eu tive um convite também, se eu gostaria de ser, e ir para uma empresa, né, para uma das grandes... Mas na época... Eu já estava com esse ideal de continuar como conselheira, né? E daí eu teria que deixar de lado, né? Eu não poderia estar no conselho trabalhando numa empresa. Mas é uma carreira, carreira que assim que eu abraçaria também, muito feliz. Também, eu também. O Cabreira foi o precursor do Executive Search no Brasil. Imagina, ele criou a PMC, né? Em 1975. Eu conheço bem a história dele porque eu o entrevistei, eu gosto muito do Cabreira, nós estamos juntos no 3º ano do programa Lideranças Virtuosas do Alexandre de Micheli, com quem você deve ter trabalhado no IBGC, ele é a Ângela, né? Eu chamei, então, tanto o Alexandre e a Ângela, o caso amoroso deles começou no IBGC. Eu sei. Então. São ótimos. E o Cabreira fala que esse trabalho do Headhunter, ele tem um aspecto de obra social, porque a gente está sempre em contato com profissionais, mas a gente só é remunerado, contratado pelas empresas. Sim. Mas você está sempre mentorando profissionais. Sem dúvida. E é algo riquíssimo, né? Para quem gosta de pessoas e gosta de observar histórias e fazer trocas, é sensacional, né? Eu acho que eu teria sido feliz também nessa carreira, sem dúvida. E você falou de um tema que eu acho que é super importante, eu sempre ressalto isso nas minhas aulas no IBGC, Elô, que é o fato de eu, por uma questão de escolha pessoal, também opto por não atuar como conselheiro remunerado para não haver conflito de interesse de forma alguma. Como é que eu posso estar atuando numa empresa de um determinado segmento ou setor e a minha empresa prestar serviço para um concorrente direto ou indireto? Não existe. Tem conflito. Não funciona. Tem conflito. Não funciona, então, sem dúvida. Eu só atuo em conselhos pro bono. Essa é a minha opção. Em nenhum conselho que eu estive até hoje existia a figura do Headhunter como conselheiro. Em nenhum. Mas em vários hoje existem. Então, né? E nem em comitê de pessoas, só para você ter uma ideia. Em nenhum dos dois.
Na minha opinião, Eu opto. também tem conflitos, sem dúvida, sem dúvida. Pois é. Um livro marcante na sua vida e por quê? Eu acho que eu já falei, foi um turning point na minha vida, foi quando eu li É, o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Para mim foi entendi. um turning point, foi quando caiu a Uhum. ficha de que errar faz parte do processo, que eu podia sim errar, que eu não tinha que ser perfeito em tudo. Isso eu estou falando assim com muita humildade, sabe? Mas para mim foi importante pensar que todo mundo erra, é normal errar, né? Eu também gosto muito dela, ouvi todos os episódios do podcast dela, e ela tem uma frase na sala dela para receber os alunos, que ela contou no podcast, que é o seguinte: se você está confortável, você não está aprendendo. Aprendizado pressupõe desconforto. Então é isso, né? De a gente constantemente estar se transformando, Sim, se revisitando, sim. né? E se expondo a temas novos, situações novas para E expandir aí. aprendendo, É, né? Aprendendo. Quando, exatamente. quando eu entrei primeiro no Conselho Fiscal da Vale, há 3 anos e pouco. Eu fiquei 3 anos, quase 3 anos no Conselho Fiscal, daí que eu fui eleita para o Conselho de Administração. Mas eu não entendia nada de mineração. Então, até hoje, eu vou. Todo mundo que entra no conselho, que vai fazer onboarding, eu participo também, porque é uma complexidade muito grande. A empresa é muito complexa, o tema mineração é muito complexo. Então, eu com a maior humildade, eu falo, olha, eu não conheço, quero aprender, estou aprendendo. Acho que isso é muito importante para um conselheiro. Muito bacana esse teu exemplo, essa humildade e a vontade de seguir aprendendo e aproveitar outros processos de Sempre, onboarding. sempre, a gente está sempre aprendendo. Tem muitos temas novos, não é verdade? Olha, inteligência artificial, isso não existia. Quando eu comecei a carreira, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a carreira, não tinha fax. Quando Arthur Andersen comprou fax, que a gente não precisava mais voltar para a sede para pegar a circularização da auditoria, que a gente passava pelo fax e aonde qualquer cidade que a gente estava recebia as cartas de circulação, nossa, era a coisa mais linda do mundo. Não tinha, foi para os Estados Unidos, não existia telefone celular, não tinha internet em 79, era caríssimo ligar para o Brasil. Então, olha a evolução que teve, né, em tecnologia. E a gente está sempre aprendendo. Agora, você mencionando isso, eu há algumas semanas, acho que umas 3 semanas, estava fazendo um workshop para um grupo de CEOs, 10 CEOs de empresas de grande porte, que me chamaram para fazer uma fala para eles sobre os temas de liderança e governança. E aí um deles me perguntou qual era a minha opinião sobre a possibilidade de ele poder ter no seu conselho uma inteligência artificial que fosse prompteada para ser o Steve Jobs. Uau, Olha, olha. Aí eu que disse, legal. bom, eu acho que a gente pode aprender, né, se letrar em relação à tecnologia e inteligência artificial, mas aonde está, por exemplo, o senso crítico aí? Sim, Aonde está a acurácia da sim, informação? sim. Aonde está a capacidade de leitura de relações, de papéis, né? Discernimento. O Sim, discernimento, o histórico, sim, né? sim, Essa coisa da visão 3D, sim. só para dar alguns exemplos. Então, eu acho que a velha e boa ambidestria, né? Que é a experiência, o repertório, tudo que já foi vivido, com o acompanhamento do que está surgindo de novo, Sem né? dúvida. Você concorda? Sem dúvida, a gente está sempre aprendendo, sempre. Agora, tem algumas empresas que eu estou, a gente tem discutido muito essa questão de como utilizar a inteligência artificial, porque a gente tem, é uma ferramenta Exatamente. riquíssima, é muito importante, não é verdade? E como saber utilizá-la, né? E como não estar se expondo a todos os problemas que ela pode trazer também, né? E volto para o tema do tom do Tom topo. do topo, sim, Porque sim. se não houver letramento do conselho de administração, se a gente não olhar para a Sim, matriz de competências, né, para sim, letrar e ter iniciativas que permitam que o conselho e as lideranças passem a compreender melhor e fazer pilotos e terem sim. iniciativas,
não tem futuro, né? Não tem futuro, exatamente. Elô, se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Acho que eu acabaria com as guerras, né? Muito triste, né? Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, muito triste. Muito triste. Vidas perdidas desnecessariamente, patrimônios culturais, históricos acabados, pessoas morrendo de fome. É uma coisa tão ridícula, na minha opinião. Eu acho que seria isso. Para mim, além da pobreza, né? Que a própria guerra traz, né? Muito triste. Tá. Depois de tudo que você já fez e conquistou, o que você ainda pretende conquistar como um projeto importante na sua vida? Daí é algo muito pessoal. Eu quero ter netos. Ah, então É, Flávia, é, essa parte é para você. mas é pro Rafael, pro meu genro, ele quer acabar o doutorado primeiro. Então tem Ah, mais um entendi. ano. É, Entendi. eu Ah, acho que entendi. eu acho que é uma realização muito grande como família, né? Você poder deixar um legado pros seus filhos, pro genro, pros netos, né? Ser assim um exemplo de vida para eles, né? Então, Então vamos pegar o gancho dessa resposta, pensar assim nos netos dos seus netos. uau, Portanto, a gente está falando várias gerações à uau. frente. Ou então, vamos pensar daqui a muitos anos, quando o pessoal olhar e puder acompanhar a história do IBGC, ou então assistir essa nossa conversa, Uhum. que vai ficar aí em algum lugar na nuvem. Pelo que você quer ser lembrada, se você for lembrada? Heloísa foi uma pessoa que... Eu acho que teve uma vida ética, uma vida honesta, uma profissional comprometida, alguém que hã, cuidou da família, não só da minha família pequena, meu marido, meu filho, minha filha e meu genro, mas da minha irmã, da minha mãe, da minha sogra, dos meus sobrinhos, netos. Então eu sou uma pessoa muito família, muito família. Uhum, E gosto uhum. muito de estar com eles, né. Então acho que ser lembrado, assim, como uma pessoa que era agradável estar junto. Elô, te agradeço muitíssimo aí por esse tempo, por essa troca. Foi muito bacana ter você aqui com a gente, Foi um viu? prazer, eu que agradeço o convite, André, e que bom que a gente pôde se encontrar, né, no evento de 30 anos do IBGC. Exatamente. Fazia um tempinho que nós não estávamos juntos pessoalmente, e eu indo ao Boticário em Curitiba, eu vou entrar em contato com você para de alguma forma tomarmos um café, almoçarmos, vai ser um prazer, tá bom? Com Eu certeza. Muito, muito agradeço. obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa conversa com propósito. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.